E se eu te disser que o verdadeiro vilão de Bleach poderia nunca ter sido o Aizen Souls? Tem muito Shinigami aí que enganou geral e talvez você nunca tenha reparado nisso. Então já aperta o play, vem comigo e vamos desvendar esse mistério. Salve geeks, beleza? Eu sou o Guilherme Alves, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Agora responde aqui embaixo nos comentários. Você já parou para pensar que alguns dos Shinigamis mais respeitados e idolatrados de Bleach podem, na verdade, esconder intenções sombrias e muito traiçoeiras? No vídeo de hoje vamos mergulhar em teorias e várias pistas do próprio anime para analisar os Shinigamis que poderiam e ainda podem tomar o lugar de Aizen Sousuke como grande vilão da obra. Será mesmo que o verdadeiro vilão sempre veste a máscara do inimigo? Ou será que eles estão entre os próprios protetores da sociedade espiritual? A gente vai começar esse vídeo com Zaraki Kenpachi. Quem vai falar sobre isso é o grande Samuka. Toca o barco aí, meu irmão. Fala galera, pra quem não me conhece, meu nome é Samuel de Oliveira e eu vou dar uma força pro Gui nesse vídeo. E sem mais delongas, o capitão mais estrondoso, sádico de todos, Zaraki Kenpachi. Mas por que o Zaraki tá nessa lista? Porque o Zaraki, ele é não o capitão mais forte, mas ele é um dos mais fortes. Mas temos um porém: Zaraki tem morais e ideais absolutos. Então a intenção dele é somente a luta. Ele não se importa com o bem-estar dos companheiros, ele não se importa com o que os companheiros vão pensar, ele só quer lutar. Zaraki, ele pode ser facilmente corrompido, dependendo da ameaça certa. Temos que olhar todos esses aspectos da personalidade de Zaraki e de seu aspecto duvidoso. Porque é dito pra gente que no começo da jornada do Zaraki na Soul Society, ele não tinha memória de quem era. Ele não sabia que era um Kenpachi, ele não sabia nem quem era a sua Bankai. Então podemos facilmente ter aí morais corrompidas e uma mudança de lado, se Aizen não fosse nosso vilão principal da obra, ok? Além de Zaraki, temos também Ishimaru Gin. Apesar de que, de fato, Ishimaru se tornou um vilão e foi junto com o Aizen para o Ecomundo e fez parte importante da trama do Aizen, ele poderia de fato ser o vilão principal no lugar do Aizen. Quem vai falar sobre isso é o Hector. Fala galera, muito prazer, eu sou o Hector, dono do canal Domínio Geek, e hoje vim aqui ajudar meu amigo Gui a falar um pouquinho sobre o anime de Bleach. Alguns personagens que a gente acha que ficariam legais e as motivações fossem certas para se tornarem vilões. E eu acabei escolhendo dois personagens, que são Ichimaru Gin e o outro que eu vou falar pra vocês daqui a pouco. Eu acho que Ichimaru Gin ele é um personagem muito contraditório, porque se tivesse as motivações certas, ele daria um vilão maravilhoso. Eu acho que, tipo assim, alguns pontos que a gente podia levantar, quando ele traiu o Aizen, ele roubasse o Hogyoko pra ele. Isso seria uma motivação sensacional, porque ele tipo, a mentalidade dele naquela hora seria: eu sou o vilão, eu tenho que ter mais poder do que aquele que se diz o vilão atual. Vou roubar o poder dele, vou roubar o Hogyoko, ele não vai ter mais nada. Ponto. E isso é uma coisa que eu acho muito interessante, porque se todas as motivações dele, ele, tipo, não tá nem aí se ele tem que manipular. Ele não é sádico tanto quanto Mayuri Kurotsushi, mas ele é sádico. Ele não é aquela pessoa que gosta de lutar igual o próprio Zaraki Kenpachi, mas ele é sádico. Ele é controlador, ele é calculista, ele é estratégico. Então eu acho que esses seriam meus pontos. Se ele se tornasse vilão, esses seriam alguns elementos legais que tornariam ele um vilão muito melhor, levando em teoria da nossa série. É isso. Agora vamos de Unohana Hetsu, uma assassina que ninguém esperava. A Unohana foi por milhões de anos, ou dezenas, centenas de anos, a doce capitã da 4ª divisão. Mas desde o início ela sempre escondeu por trás daquele Aori a sua verdadeira personalidade. Uma guerreira cruel e sedenta por batalhas. Mas antes desse plot enorme ser revelado, Hetsu poderia ter participado de todo o plano maléfico junto com o Aizen, já que foi ela quem examinou o corpo do capitão no seu suposto assassinato. Portanto, ela poderia sim estar acobertando as intenções do Aizen, e durante os eventos finais se revelaria como uma traidora ao seu lado, e juntos iriam para o Ecomundo. Aí sim, nesse momento de grandes revelações, teríamos o grande plot da capitã da divisão médica se revelando uma verdadeira assassina sanguinária, ex-Kenpachi e agora inimiga da sociedade espiritual. Imagina como seria se o Aizen tivesse ao seu lado uma personagem como a Unohana. E não é só a Unohana que passa a ter uma imagem completamente diferente do que ela de fato pode ser. Kyoraku Shunsui, o manipulador nacional
sombras também tem uma personalidade pacífica e que está 100% do lado da sociedade espiritual. Mas existem pontos na própria história de Bleach que podem levar o Capitão Kyoraku para o lado negro da força. Apesar de Kyoraku estar sempre ao lado da sociedade espiritual, sempre disposto a ajudar e combater quem invade de fato a sociedade espiritual, você já imaginou ter um Kyoraku como adversário? Como já vimos, Kyoraku é um ótimo estrategista, ele é brilhante no campo de batalha e muito manipulador. O capitão da 8ª divisão, em suas primeiras aparições, nunca deixou 100% claro quais eram as suas intenções e de qual lado de fato ele estava. Afinal, ele poderia ter dado fim ao Shadow sem muito esforço naquela primeira batalha entre eles, lá atrás na saga da invasão da sociedade espiritual. Mas no fim das contas, Kyoraku acabou deixando o Shadow vivo e talvez poderia usar o Shadow como uma distração para a sociedade espiritual. Além disso, o próprio Kyoraku agiu pelas costas do Yamamoto para, junto do Ukitake, salvar a Rukia. E se de alguma forma o Kyoraku tivesse de fato interesse no Hogyoku, por isso ele precisaria manter a Rukia viva ou pelo menos trazer a Rukia para o seu lado. Já pararam para pensar nisso? Com as habilidades incríveis, superiores a muitos outros capitães e detentor da poderosa Katen Kyokotsu, uma Zanpakutou, que obriga qualquer um a jogar conforme as suas próprias regras, assim como o próprio Kyoraku já fez quando assumiu o posto de comandante geral das 13 divisões. Kyoraku é um daqueles personagens que você jamais vai suspeitar de que ele possa ser um vilão, mas quando você menos espera, pode de fato ser surpreendido por um dos maiores e mais complexos vilões que a franquia de Bleach possa ter. Eu, particularmente, não queria de forma alguma ter um Kyoraku como vilão. Kurotsushi Mayuri, o cientista imoral, apareceu no anime já metendo bomba, explodindo todo mundo, fazendo coisas surreais que você jamais esperaria de um capitão. Mas ainda tem muitos pontos contra ou a favor do Mayuri que pode levar ele para o lado do mal. Até hoje o Mayuri é uma das maiores incógnitas de Bleach. A gente nunca sabe se ele tá ou não do lado da sociedade espiritual. É um fio muito fino que separa o Mayuri do lado dos heróis para o lado dos vilões, e quem pode explicar melhor isso é o Samuel. Vamos a mais um personagem dessa nossa lista de possíveis vilões que a obra poderia ter. Mayuri Kurotsushi, o capitão da 12ª divisão, que é consequentemente o capitão mais introspectivo de todos. Mayuri é conhecido por seus métodos sádicos, sarcásticos e até pouco compreensíveis, entre outras questões psicologicamente que podem afetar completamente a personalidade do Shinigami. Mayuri seria um excelente vilão para nós colocarmos nessa série, visto que Mayuri, ele tem aquela política de os fins justificam os meios. Então não importa como eu chegue lá, só importa que eu chegue. Mayuri é o capitão mais assustador que temos na obra, tanto na sua Shikai, Bankai e na adaptação da sua Bankai. Então já temos 3 métodos aqui que são relativamente duvidosos, porque o Mayuri ficar mais forte, ele faz experiências com a própria Bankai. Mayuri também, ele fez no passado diversos testes com Quincy's, então ele sempre tem essa ótica e esse método, os fins justificam os meios. Para ficar mais forte, ele não se importa com o que vai fazer. Simplesmente ele faz. Como vimos ultimamente na luta do Pernida, ele não se importou em ter a Nemo explodida, mas ele pegou a cabeça que constituía o cérebro da Nemo, porque sem o cérebro ele não conseguiria fazer outros, mas ele deixou que o corpo fosse totalmente despedaçado. Então, Mayuri, um ótimo vilão para colocarmos nessa nossa lista. Agora vamos de Urahara Kisuki, e tá cheio de teorias para todo lado de que Urahara pode vir a se tornar o boss final do anime. É claro que o mestre dos bastidores é uma figura importantíssima para o Ichigo, para a sociedade espiritual, para toda a trama de Bleach. Afinal, foi ele quem criou o Hogyoku, e o Urahara, sem sombra de dúvidas, é sim o personagem mais misterioso da obra. Até mesmo quem acompanha tudo que aparece sobre Bleach, databook, entrevistas, anime, mangá, não sabe praticamente nada sobre o seu passado e sobre as suas reais intenções em cada uma das ações que ele toma. Ele foi, como eu já falei, o criador do Hogyoku, o artefato até então mais poderoso já criado na sociedade espiritual e que transformou o Aizen em uma aberração de ser extremamente poderoso. Será
E no fim de tudo que estamos vendo, Urahara teria em mente usar o Hogyoku para seu benefício próprio e se revoltar contra a sociedade espiritual e o Rei das Almas. Afinal, mesmo longe da sociedade espiritual, mesmo sendo expulso, exilado e tudo que aconteceu com Urahara, ele nunca abandonou a ciência. Esteve sempre em busca de mais conhecimento, mas nunca deixou claro as suas reais intenções. Por último lugar, temos sim que falar de Genryusai Yamamoto, o líder implacável das 13 divisões e mais poderoso Shinigami dos últimos 1000 anos. Yamamoto sempre foi uma figura imponente e também muito temida por todos. Durante a invasão do Ichigo à sociedade espiritual, ele permaneceu simplesmente em seus aposentos, apenas ordenando seus subordinados e posicionando cada um dos seus guerreiros aonde ele achava que deveria estar. E quando de fato resolveu ir para o campo de batalha, foi logo para enfrentar dois capitães, Yoraku e Ukitake, e passaram por cima de suas ordens e foram buscar justiça por Kutiki Rukia, que por sinal os dois quase foram de arrasto, mostrando que o comandante não hesita em momento algum em tomar decisões cruéis para manter a ordem e a sua soberania sobre toda a sociedade espiritual. Se de alguma forma o Yamamoto, como líder da sociedade espiritual, estivesse por trás de todo o planejamento do Aizen, com certeza seria muito difícil reverter essa situação para o lado dos heróis. Então a gente para e pensa: e se no fundo Yamamoto Genryusai tivesse como verdadeira motivação o poder e o controle de tudo e todos? Agora com vocês, geeks, qual desses personagens para você tem uma forte tendência a se tornar vilão? Infelizmente Yamamoto já foi de arrasta, mas talvez possamos ver seu retorno no Hell Arc. Imagina só o Yamamoto como um poderoso vilão e inimigo da sociedade espiritual? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal se você gosta de vídeo assim, traga sugestões, vou estar sempre lendo e respondendo os comentários e trazendo mais vídeo aqui para vocês. Não esquece também, deixa aquele likezão, curta o canal do Samuel e do Hector, que vou deixar aqui na descrição. Um forte beijo, um grande abraço, muito obrigado, tchau.